você não queria ser assim, mas muitas das vezes você não tem um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Você fala, você age como o mundo tem agido. A gente fala que nós não devemos ser cristãos somente aqui dentro, e é uma grande verdade. Nós temos que ser cartas abertas, como o apóstolo Paulo nos ensinou. As pessoas têm que olhar para dentro de nós, você abre o seu coração, e as pessoas vão ver, vão ler Jesus através do seu coração, através das suas ações, através das suas atitudes. Mas diante desse Deus tão poderoso, independentemente da circunstância, Deus nos deu um texto poderoso, um texto maravilhoso, um texto que se encontra no livro de Ezequiel, justamente no capítulo 36. E às vezes, eu olho, o tópico é, a partir do versículo 16, Deus, Ele falou, e está falando muito sobre a restauração de Israel. A restauração de Israel. E muitas das vezes você olha para isso e você fala, será que é somente esse povo? Somente esse povo? E o Senhor começa a pegar pesado. Ele pega pesado. E olha só o que ele diz. Capítulo 36, verso 16. Eu vou ler o texto para vocês entenderem. E aí, o grande homem de Deus, Ezequiel, recebe a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos, com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra deles. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo amor santo o nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus.
É uma palavra tremenda, é uma palavra maravilhosa, aonde o próprio Deus se entristeceu, porque o povo de Israel era um povo que muitas das vezes esqueceram do Deus que os libertou, que tirou ele do Egito, tirou da escravidão, levou-os para a terra prometida. Tantos sinais e maravilhas fez Deus na vida daquele povo. E aquele povo entrou na terra prometida. Aquele povo buscou ao Senhor em um determinado momento. Mas chegou um tempo que eles se esqueceram do Senhor, que eles profanaram o templo do Senhor. E ali então, através do mundo, o mundo entrou. As alianças que eles fizeram com o mundo entrou. E ali então multiplicou-se os ídolos dentro da casa do Senhor. E isso entristeceu o coração de Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus tem ciúmes do seu povo, que é um povo escolhido, é um povo que ele ama. E aí então, o Senhor, diante de todo o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa de tantas situações que eles abandonaram Deus e se buscaram os ídolos. Deus criou uma situação, e eles então, Deus permitiu outros povos virem, entrarem em guerra, pegar aquele povo e levar embora. O povo foi levado, o povo ficou cativo por muitos e muitos anos. Mas Deus tinha uma promessa a esse povo. E independentemente desse povo, além de estar cativo, continuou a profanar o nome de Deus. E aí, olha o nome do Senhor. O nome do Senhor é sobre todos os nomes. E aí então Deus olha o povo cativo na Babilônia, o povo andando, caminhando e ainda profanando o nome de Deus. E Deus olha, porque Deus tem compromisso com o seu nome. O nome de Deus tem poder. O nome de Deus é o nome que está acima de todos os nomes. E aí então o povo continua profanando. E aí Deus falou, não tem jeito para esse povo. Mas eu vou restituir, porque esse povo, independentemente do pecado, independentemente da situação, é um povo escolhido por Deus. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Deus, quando escolheu, Deus sabia, porque Deus é o dono do tempo. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Será que Deus não sabia o que iria acontecer com esse povo? É óbvio que Deus sabia, e Deus permitiu. Deus permitiu para que esse povo fosse tratado. Mas chegou um momento na história, Deus começou a levantar profetas, homens de Deus, e esses homens de Deus eram a própria voz do Senhor, falando aqueles corações. Mas aqueles corações eram duros, era um coração de pedras, era um coração que não adiantava falar. Mas para que isso acontecesse, Deus falou, então, eu vou mudar essa situação. Eu vou trazer eles de volta. Eles ficaram cativos por 70 anos. E aí então Deus levanta Ciro, o rei da Síria, para liberar esse povo. E esse povo foi liberado para voltar de volta a Jerusalém. Mas como eles voltaram? Foi o próprio Deus que assim o permitiu. Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, justamente para quê? Para reconstruir o templo, porque havia devassado. Deus levanta esses homens para construir a cidade, para construir os muros. Para quê? Para que o nome de Deus fosse exaltado e glorificado novamente. Mas para que isso acontecesse, Deus tinha que tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus tinha que colocar o seu próprio espírito dentro do ser humano, daquelas pessoas quais ele amava. Porque Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Porque o pecador, Deus sabe que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados, as potestades, nas regiões celestes. E Deus sabe as limitações que nós temos.
Por isso que nós não somos melhores que ninguém. A gente olha para esse texto e a gente começa a observar: ó povo de dura servir, ó povo de coração duro. Mas será que nós somos tão diferentes desse povo? As estratégias de Satanás têm sido a mesma. Satanás, ele é milenar. Ele trabalha, ele opera, ele quer destruir a família, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir o povo, ele quer destruir tudo aquilo que Deus nos deu. E aí então, todas as promessas de Deus, Deus prometeu, Deus falou. Será que Deus cumpriu? Será que Deus cumpriu? Eu fui buscar. A Bíblia diz que em toda a promessa do Senhor, nele está o sim, e por ele é o amém. Se Deus prometeu, se Deus falou, isso se cumpriu. E aí então você para pensar, porque nós temos um Deus, que a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus cumpre, Deus faz, porque Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de promessa. As promessas do Senhor vão alcançar a cada um de nós, porque Deus tem promessa para a minha vida, assim como teve promessa para a vida dessas pessoas. Foram alcançados, óbvio, não no tempo dele, no tempo que Deus preparou para ele, porque Deus permitiu o coração deles serem tratados, justamente para que verdadeiramente as verdades, as promessas do Senhor viessem a acontecer na vida dessas pessoas. E aí então, veja só, Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Se cumpriu? Sim, se cumpriu. Quando, eu acabei de falar, quando após o exílio da Babilônia, Ciro, rei da Pérsia, liberta os judeus para começarem a retornar para Jerusalém, para reconstruir o templo, as cidades e edificar os muros, conforme Esdras e Neemias. Ezequiel 25. Então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Se cumpriu? Essa promessa começou a ser cumprida com a obra redentora de Jesus Cristo. Água pura simboliza a purificação do pecado da idolatria. João 3,5, disse Jesus a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Olha a promessa: então aspergirei água sobre vós. A água representa a purificação. Então, essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus, aonde Jesus, ele mesmo disse que nós temos que nascer da água e nascer do Espírito. E como é que nós nascemos da água? A água, através do batismo. O batismo é algo poderoso, é algo maravilhoso. Nós precisamos nascer da água, ou seja, a água para nós, quando nós nos batizamos, representa o quê? Morte para o mundo e nascer para Deus. Nasce um novo homem. Um novo homem, aonde é selado pelo Espírito. Um novo homem que agora, a partir daquele momento, através do Espírito Santo, vai começar a trabalhar na sua mente e no seu coração. Porque aquele homem
natural, ele tem que morrer. E vai nascer um homem espiritual. O batismo representa isso. Morte para o mundo e o nascimento para Deus. E nós nascemos novamente. Você nasceu novamente? Você desceu às águas? Você se tornou uma nova criatura? E é justamente isso que Deus quer. É uma promessa de Deus, que nós verdadeiramente morramos para o mundo já não pode mais fazer parte totalmente das minhas decisões, porque nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, nós vivemos nesse mundo, mas quem rege a minha vida não é o mundo, quem rege a minha vida é o Espírito Santo, que está em mim, que está no meu coração, que está em você, que está no seu coração. E é justamente isso, nós somos homens espirituais. Por isso que eu disse para você, meus amados, quando eu olho para a cruz, eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu preciso melhorar muito. Eu preciso verdadeiramente ser aquilo que Jesus sonhou. Jesus sonhou comigo, Jesus quer coisas grandes para a minha vida, Jesus quer coisas grandes para a sua vida, Jesus quer, meu irmão, que você seja feliz em todas as áreas da sua vida, Jesus quer mudar situações, Jesus, ele tem mais interesse na minha felicidade do que muitas das vezes eu não me preocupo com a minha felicidade, eu estou me preocupando somente com alguns momentos, mas momentos são momentos, mas a verdadeira felicidade, ela é contínua, ela é constante na nossa vida, e muitas das vezes o mundo quer nos impregnar das coisas do mundo em nós, e as coisas do mundo entram em nós, quando entram em nós, entra na minha consciência, entra no meu coração, e devagarzinho meu coração vai se pedrificando. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E o que é que nós estamos vendo? O amor se esfriando entre as pessoas. O certo passou a ser errado. Hoje você não tem paz, hoje você não tem alegria, hoje você não tem esperança, hoje você tem medo até de sair na rua. Você tem medo de atender um telefone. Alguém ligou para você, você não atende. Dependendo do local, você tem medo de ser abordado, de alguém roubar o seu celular. Eu, às vezes, saio com a pastora, com a bispa, nós vamos para a cidade, ela já tira a aliança dela, ela tira a correntinha dela, que demos com tanto carinho. É o mundo que nós estamos vivendo. Então, olha quem está dominando o mundo. E muitas das vezes, a gente precisa ter um coração diferente. E você se depara com essas situações, o que fazer? A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Ou seja, o mundo tem trabalhado na mente e no coração das pessoas. As pessoas estão se esfriando, as pessoas estão se afastando da presença de Deus. E isso não é bom. E isso nos torna pessoas mundanas, que vive neste mundo, mas nós precisamos buscar as verdades de Deus, porque nós já não pertencemos mais a esse mundo. Quando nós morremos para esse mundo, nós nascemos para Deus, então nós passamos a ser homens e mulheres dos céus. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. E então, essa promessa que foi feita através do batismo, o batismo representa isso. Então, que você possa, irmãos, em nome de Jesus, entender a importância do batismo. Você foi batizado, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, permita Deus trabalhar na sua vida. Permita o Espírito Santo trabalhar na sua mente e no seu coração, para você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que você possa ser feliz em todas as áreas da sua vida. Muitas das vezes a gente não é feliz, a gente está triste, abatido, preocupado, ansioso, com tantas situações. Mas por quê? Porque o mundo tem impregnado isso. A gente está com medo de se alegrar, nós temos medo de viajar, nós temos medo de tantas as coisas. Temos medo das más notícias. As notícias estão chegando. Jesus está voltando. As crises mundiais estão aí.
Se você entra na internet, já já a gente vai começar a estocar alimento, já já a gente vai começar a estocar velas, rádios. Vocês já ouviram falar isso? Todos vocês estão ouvindo. Mas nós não podemos temer, porque nós temos um Deus que é por nós. E quando isso começar a acontecer, com certeza nós não estaremos mais aqui. Esse povo barulhento vai fazer falta. Esse povo barulhento vai fazer a diferença. Quando o Espírito Santo sair da terra, irmãos, quando o Espírito Santo não estiver mais aqui, nós não estaremos mais aqui. E é justamente isso. Isso aqui vai pegar fogo, irmãos. Isso aqui vai pegar fogo. E nós iremos para um local que Deus prometeu para mim e para você. E é isso que se cumpre a palavra de Deus na nossa vida. Então, Jesus cumpriu isso. Quando Jesus falou a Nicodemos, que você tem que nascer da água e do Espírito. No versículo de João, Amém. Ezequiel 26, 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Se cumpriu isso? Sim. Cumprimento completo se deu com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Atos 2, onde Deus começou a transformar corações de pedra em coração de carne, e lhe deu o Espírito. Pentecoste para nós foi a chegada do Espírito Santo que veio para ficar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, Sansão. O Espírito Santo, a Bíblia diz que caía em cima dele. Sansão pensava que a força dele estava no cabelo. A força dele não estava no cabelo. A força dele estava na presença do Espírito Santo nele. É isso que fez a diferença. E no Antigo Testamento, Deus trabalhava assim, o Espírito Santo vinha, trabalhava, e as coisas aconteciam. Mas Jesus, ele veio a esse mundo. Ele veio com um único objetivo: salvar o mundo. E ele ficou a sua vida, 33 anos aqui na terra. Teve um ministério de 3 anos, que mudou a história da humanidade. Jesus, o Cordeiro Santo, Jesus, o representante de Deus aqui na terra, fez sinais e maravilhas, mas ele cumpriu o seu papel, que seria vir nos resgatar, pagar o preço de cruz, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos a nossa vida mudada, transformada e restaurada. Mas Jesus cumpriu o seu papel, e ele diz que não nos deixaria órfão. Ele iria enviar a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo viria, mas de uma forma não temporal. Agora ele veio para ficar. E ele veio no dia de Pentecoste. A palavra do Senhor diz que estavam todos reunidos, 120 pessoas num local, e veio o vento dos 4 cantos, encheu aquele local. E a presença do Espírito Santo era tamanha que as pessoas olhavam umas para outras, tinham como labaredas de fogo sobre as suas cabeças. O Espírito Santo estava presente ali. Ele veio, mas ele veio primeiramente sobre a cabeça, porque na cabeça existe o nosso intelecto. É aqui que está a nossa razão. É aqui que Deus precisa mudar. E o Espírito Santo veio primeiro aqui e depois ele foi para o coração. E aí então, o Espírito Santo está até hoje trabalhando, operando nas nossas vidas, nos convencendo do mal e do pecado. Então o Senhor
está conosco através do Espírito Santo de Deus. Essa palavra se cumpriu em nós, porque nós somos revestidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus trabalha em nós. Nós não estamos mais sozinhos. Nós temos um auxiliador, nós temos um ajudador que está conosco em todos os momentos. E é esse Espírito Santo que trabalha em nós, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer, assim como grandes homens de Deus, como nós hoje, pessoas queriam fazer, andaram com Jesus, viram tudo que Jesus fazia, sinais e maravilhas, e eles queriam fazer, mas eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Jesus, mas quando Jesus voltou, subiu aos céus, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, trabalhou na mente, no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas simples, pescadores, discípulos de Jesus, passaram a fazer sinais e maravilhas, começaram a orar e as coisas acontecer, começaram a clamar e Deus os ouvia, sinais e maravilhas acompanhavam aqueles homens, e isso é tremendo, sombra de homens curava, lençóis de homens, lenços, aventais, Deus fazia sinais e maravilhas. E o mesmo Espírito que trabalhou com esses mesmos homens, é o mesmo Espírito que está aqui hoje. E muitas das vezes, irmãos, eu olho para dentro de mim, como eu queria no meu coração, ser um instrumento de Deus, assim como esses homens. Mas muitas das vezes, eu vejo que aqueles homens, eles abriram mão de tudo na sua vida. E muitas das vezes eu não abro mão de tudo. Muitas das vezes eu tenho o meu trabalho, você tem o seu trabalho, você sabe das suas necessidades. Eu não vivo na dependência somente de Deus, porque eu preciso, muitas das vezes. É óbvio que Deus pode criar situações maravilhosas, mas aqueles homens se entregaram. Eles se entregaram totalmente. E a gente vê o que Deus fez com eles. Pega Pedro, João, homens que eram cheios da unção, cheios da graça. Certa feita, na porta de Formosa, iam passando. Um mendigo, aleijado, pediu uma esmola. Ele olhou para eles, pedindo esmola, e eles falaram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pegou a mão e aquele homem levantou. Talvez eu só tenho ouro, eu só tenho a prata. Se ele pedir, eu vou dar ouro e a prata, que pode, talvez, mudar alguns momentos da vida dele, mas não mudou a vida dele. E é isso que eu cobro de mim, é isso que você tem que cobrar de você, meu irmão. Nós somos agentes de milagre, nós somos instrumentos de Deus, e Deus quer nos usar, assim como usou esses homens. Por que não usa nós hoje? Será que aqui dentro ainda tem um coraçãozinho de pedra que precisa ser trabalhado? Assim como o nosso querido irmão falou, Salmo 51, aonde Davi pecou, assim como todos nós pecamos. Pecado para Deus é pecado. E ele se apresenta diante do Senhor, quando o servo de Deus, o profeta de Deus, confronta ele, ele olha para dentro de si, o que fazer? Ele fala: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, mas não tire a sua presença, não tire o seu Espírito da minha vida. E é justamente isso. Esse homem que tinha um coração pecador, passou a ser o homem segundo o coração de Deus. Deus transformou um coração de pedra num coração de carne, que passou a ser o homem segundo o coração de Deus. E diante dessas situações, a gente começa a observar que essa promessa, ela tem que ser cumprida na minha vida. Ela tem que ser cumprida na sua vida.
Vejam, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos cartas abertas. E as pessoas vão ler Cristo através de nós. Não em tábuas de pedras, mas sim de coração. Pedras não existe mais, mas de um coração contrito, um coração que Cristo trabalhou nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, é a coisa mais importante que eu almejo ao Senhor. Hebreus 8:10 diz assim: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, nós precisamos entender, quando nós lemos a palavra, o Senhor nos ensina, guardei a palavra de Deus em meu coração, para que eu não peque contra Deus. E a palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa. A palavra de Deus é tudo aquilo que nós necessitamos. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus nos convence. A palavra de Deus, Deus tem compromisso é com a sua palavra. Com a palavra de Deus em nossos corações, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos alcançar sinais e maravilhas que Deus tem para conosco, para mim, para você, para a sua família. Isso é de fundamental importância. Precisamos entender isso. Então, essas verdades já foram cumpridas através de Jesus Cristo. Então, Deus cumpriu a sua palavra. Então, precisamos entender. Deus nos deu uma campanha. Nos deu uma campanha, certo? Para quê? Para que todos nós juntos possamos orar, jejuar, colocar a nossa fé em ação, para que Deus possa estar tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne e colocando o seu espírito. Volto a falar, em quem? Em mim? Em você? Em sua esposa? Em seu marido? Em seus filhos? Em sua mãe? Em seu pai? Em seus parentes? Em seus amigos? Em seus inimigos? Em todos aqueles que estão ao seu redor. E eu estava buscando o que é um coração de pedra. Não estamos aqui para colocar peso em ninguém. Pelo contrário. Mas Deus fala aos nossos corações. Quais são os sintomas? Eu vou no médico e eu falo quais são os sintomas. E os meus sintomas são esse. E o médico vai receitar um diagnóstico. Ok? Será que o inimigo tem trabalhado dentro do seu lar, dentro da sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento? O que é um coração de pedra? Que pode ser quebrado hoje, em nome de Jesus, no seu casamento. A primeira coisa que o inimigo quer colocar um coração de pedra, ele quer tirar o diálogo. Se você não tem diálogo com a sua esposa, o inimigo está trabalhando. Se você não tem paciência, se você perdeu o carinho, se você já não ora mais com ela, se você já não respeita mais ela, se você não a honra, o inimigo começa a trabalhar de tal maneira, começa a distanciar o marido da esposa. O inimigo trabalha na mente através do celular, através de N situações, e isso vai a pessoa ficando individualista.
E através desse individualismo, parece que o amor se acabou. E o final disso é um divórcio. Um divórcio é para coração de pedra. Porque o coração de pedra não perdoa. O coração de pedra não tem sentimento. O coração de pedra só pensa em si. Então, são alguns diagnósticos. Talvez, dentro do meu lar, do seu lar, do nosso lar, talvez o inimigo tenha tirado o diálogo com os filhos, tirando o prazer de estar à mesa. A coisa mais importante é a mesa, irmão. Você trabalha o dia inteiro, nós trabalhamos, e a maior alegria é voltar para casa sabendo que nós temos uma esposa. Talvez ela chegou primeiro, ela já preparou a janta. Caso contrário, você chegou primeiro, você preparou. Talvez as crianças ainda não chegaram da escola, mas o maior prazer é você estar na mesa com a sua família. Essa família foi Deus que te deu. Essa família é um projeto de Deus, é a família da graça que Deus te deu. Tem prazer maior do que este? Mas o inimigo tem trabalhado, o inimigo tem operado. As pessoas pensam somente em si, se tornam individualistas, não se preocupam com a necessidade um do outro. Então isso na família, pessoas que muitas das vezes o mundo está impregnando o seu coração e o seu coração está se tornando um coração de pedra. Talvez no seu trabalho, passa por cima dos colegas. Você quando trabalha, você sabe, pessoas que passam por cima, não querem nem saber. Pessoas que, se você não tomar cuidado, ele puxa o tapete mesmo, para pegar o seu lugar. Está cheio disso aí. Pessoas que sabem, mas muitas das vezes não quer ensinar, não quer orientar. É o dono da verdade, fica só para ele. Não tem prazer em estar em grupos. Pessoas que têm um coração de pedra, reclama de tudo, reclama de tudo, reclama do patrão, reclama do salário, reclama do transporte, reclama do carro, não tem um coração grato a Deus, e isso vai endurecendo o coração das pessoas, e as pessoas vão se tornando coração de pedras. Essas pessoas acham que somente elas estão certas, é o dono do mundo, elas estão certas, só ela tem razão, os outros não têm razão, tem que ser o que eu quero. Pessoas que não entenderam que no relacionamento, no casamento, quando as pessoas se casam, a primeira coisa que morre é uma palavra chamada eu, não existe mais o eu, e sim o nós. Isso não é meu, isso é nosso. O filho não é meu, o filho é nosso. O carro não é meu, o carro é nosso. A casa não é minha, a casa é nossa. Pessoas que têm o coração de pedra, o eu se levanta sempre. É tudo meu, tudo para mim, tudo tem que girar ao meu redor. São corações de pedras. Nas escolas, não gostam de dar satisfações a ninguém, não gostam de ser cobrado, não gostam de dar caronas. Eu fiz a faculdade, eu dava carona para todos os meus amigos que moravam para esse lado, porque eu queria ajudá-los, eles estavam passando as mesmas lutas que eu estava, e todos nós juntos, eu amenizava a dor deles, de ficar num ponto de ônibus até não sei que hora, já terminava a faculdade tarde, e a gente vinha todos juntos. Isso é importante, irmão. A gente tem que entender que tudo que nós temos é de Deus. Às vezes você passa, você vê um irmãozinho no ponto do ônibus que vem para cá, as pessoas passam do outro lado da rua. Às vezes a gente vai embora tarde da noite, a gente se preocupa com os irmãos, às vezes nós levamos alguns. Agora hoje tem Uber, graças a Deus, e os irmãos podem pagar também, mas quando não pode a gente leva. Mas de repente a pessoa mora do seu lado, pertinho de você, no seu caminho, e muitas das vezes a gente não se preocupa com o irmão. E se acontecer alguma coisa com ele, como você vai se sentir? Precisamos quebrar esse coração de pedra. Na igreja nem se fala. Na igreja nem vou falar. Que muitas das vezes, irmãos, nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai espiritual. Nós vamos morar junto. A sua dor tem que ser a minha dor.
as suas necessidades, nós como igreja, nós precisamos nos unir, nos ajuntar, para estar abençoando os irmãos. Irmãos, talvez vocês não saibam, os dízimos, as ofertas, fica tudo na casa de Deus. Aqui tem pessoas, nós temos conta na farmácia. Para quem? Para os doentes e enfermos, muitas das vezes as viúvas. Temos aqui na farmácia, aqui na esquina. O pessoal vai me falar, a irmã precisa de um remédio, precisa. Eu falei, irmãos, por favor, vai lá. Chegou lá, já passa um valor para mim, a igreja abençoa. A igreja abençoa pessoas, paga aluguéis, muitas das vezes, de pessoas, ajuda pessoas. Isso é o papel da igreja, esse é o nosso papel. Tudo que entra aqui não é meu, não é da bispa não, isso aqui é de Deus. E isso aqui tem que ser revertido para a casa de Deus. Hoje você vê tudo que está aqui, mas tudo é do Senhor, tudo para Ele, para a honra e glória do nome dEle. E é assim que nós devemos ser. Por isso que nós não temos um coração de pedra. Por isso que Deus está nos abençoando. Porque o nosso coração não está nessas coisas. Nós queremos ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Os corações de pedra só se preocupam com eles mesmos. Não se preocupam com a injustiça. Ignoram a palavra de Deus. Não têm compaixão, não têm amor. Acredita que o mundo tem que girar em torno dele. Convive bem com a mentira. Convive bem com a traição, convive bem com a pornografia, convive bem com o alcoolismo, convive bem com as drogas. O seu Deus é o seu dinheiro. A vida está baseada no seu eu. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço um monte. Então precisamos clamar a Jesus. Precisamos clamar a Deus para que possa tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Essas pessoas precisam verdadeiramente ter um encontro com Jesus, assim como nós tivemos. E muitas das vezes, irmãos, é o poder da oração. A oração tem poder. A oração tem poder. Eu aprendi isso. Jejum quebra todo espírito maldito, todo espírito maligno que está escondido. Mas a oração tem poder. Saímos agora de um relógio de oração, clamando por Deus, para que Deus possa entrar no seu lar, na sua casa, na sua família. Se você conhece algumas pessoas que têm esse tipo de relacionamento, talvez elas são assim, não é porque elas querem, é porque o mundo impregnou, cauterizou a sua mente cauterizada pelo mundo, coração cauterizado pelo mundo, somente Deus pode quebrar. Irmãos, eu estava buscando da palavra do Senhor, e eu estava falando para Deus, Deus, qual é, na palavra de Deus, o homem que nós conhecemos na palavra, o maior, que tinha um coração de pedra, e o Senhor transformou esse coração de pedra. Aí eu orei ao Senhor, busquei do Senhor, e o Senhor me deu o nome dele. Eu tenho o nome dele, e vou passar para vocês. Mas antes de passar o nome dele, a Bíblia não fala. Eu pesquisei, mas eu quero trazer uma reflexão para a amada igreja. Preste atenção. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 7. Olha só o entendimento que vai levar a gente a uma conclusão, ok? Livro de Romanos, capítulo 16, versículo 7. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: saudai Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão, os quais têm se destacado entre os apóstolos. Aqui está a chave. E que estavam em Cristo antes de mim. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha
2 parentes, Andrônico e Júnior. E eles eram antes de quem? De Paulo. E aí eu fico a imaginar. Imaginou nós tendo um parente que se levantou para perseguir os cristãos. Levantou-se um parente que você conhece muito bem. E esse parente, chamado Saulo, ele se levantou, ele se posicionou, porque ele acreditava nas suas crenças. Ele não abria mão. E ele, então, ele lutou contra os cristãos. Ele perseguiu os cristãos. Ele tinha autoridade de mandar matar, de mandar prender. Ele entrava nos lares e nas casas, prendiam as pessoas, arrastavam as pessoas e levavam para a prisão. E ali elas eram chicoteadas. Este era Saulo. Agora imaginem vocês. A Bíblia não diz isso. Mas diz que eles eram antes dele. Então eu fico a imaginar. Se eu tenho um parente desse, se eu conheço uma pessoa dessa, o que eu tenho que fazer para essa pessoa? O que você tem que fazer? Nós temos que orar, nós temos que clamar, para que Deus mude o coração desse homem, tirar esse coração de pedra e transformar no coração de carne, mudar a sua mente. E para que isso acontecesse, esse homem precisaria ter um encontro com Jesus. Entende? Então eu creio, a palavra não ensina, não está escrito, mas a gente começa a entender que essa família, esses 2 homens, oraram e clamaram a Deus para que Deus mudasse a vida de Saulo. E aí a palavra do Senhor nos ensina que eles estavam indo no caminho de Damasco. E o que aconteceu? Ele pediu cartas, e aquelas cartas eram para quê? Para mandar prender os cristãos. E ali então, no meio do caminho, olha o que tem aqui, livro de Atos. No meio do caminho, o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro mudou a vida dele. Jesus se encontra com ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem é, Senhor? E a Bíblia diz que ele cai, fica cego, levam ele dali, levam ele. 3 dias cegos, 3 dias sem comer. E aí o próprio Senhor Jesus apresenta-se a Ananias, um servo amado, um servo querido, o homem que tem uma boca profética, que tem a graça e a unção de Deus. Ananias, vai até a rua direita. Ali tem um homem que é precioso para mim. Um homem que, de perseguidor, ele vai passar a ser perseguido. Ele vai enfrentar, saber o que o meu nome representa. E as aflições virão sobre eles. Ananias teme, conversa com Jesus e vai, obedece. Chegando lá, impõe as mãos sobre ele. E ali ele é batizado no Espírito de Deus. Ali começa a história de um novo homem. Um homem que Deus tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Diante desse texto, eu trago para o meu coração, eu quero que você traga para o seu coração. Essa pessoa que você está orando, essa pessoa que você está clamando, será que Deus pode encontrar ele? Será que Deus pode pegar ele na curva? Num caminho do trabalho? Num caminho da escola? Num retorno do trabalho? Num momento no seu lar, na sua casa? Será que essa pessoa não pode ter um encontro com o Senhor Jesus? É justamente isso que nós precisamos acreditar. Que Deus pode mudar a história dessas pessoas. Ninguém nasceu ruim. Ninguém nasceu ruim. As pessoas, muitas das vezes, são frutos do meio.
Sabemos sim que espiritualmente, todos somos pecadores. Mas a cruz é o antídoto para o pecado. E aí então, irmãos, nessa campanha, vale a pena, irmão, vale a pena crer. Esses 2 homens oraram por Saulo. Seria impossível. E olha o que Deus fez. Quem se tornou Saulo? Um dos maiores apóstolos que tem no Novo Testamento. Então Deus pode mudar o coração de qualquer um. Só depende de mim, só depende de você, de orar e clamar. Deus quer mudar o coração de pessoas. Deus quer trocar, irmão. E quando eu falo de pessoas, eu sou o primeiro a me colocar na posição. Como eu disse anteriormente, eu preciso ter um coração mudado. Eu preciso amar mais. Eu preciso perdoar mais. Eu preciso acreditar mais. Eu preciso buscar mais o Senhor, enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto, porque enquanto o Espírito de Deus está aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, irmãos, mas muitas das vezes o seu coração não permite você avançar. O inimigo está querendo nos paralisar e nós temos que avançar, conquistar. Jesus está voltando, já nós não estaremos mais aqui. Aonde é que estarão essas pessoas? Essas pessoas vão ficar. Você vai permitir isso? Pessoas que você ama, pessoas que estão com vocês, pessoas que você sabe têm um coração duro, mas somente Jesus pode quebrar esse coração, assim como quebrou o seu coração, assim como quebrou o meu coração. Pode quebrar, trocar. Então nós precisamos crer que nesta campanha seja uma campanha de posição. Irmão, são todos os cultos que nós vamos estar orando, que nós vamos estar clamando a Deus, para que Deus mude esses corações, porque Deus quer que essas pessoas sejam felizes. Se Deus transformar o coração dessa pessoa, você vai ficar feliz? Amém? Vão mesmo? Posso dar um glória a Deus? Então Deus é capaz de mudar. Deus é capaz de criar situação, justamente para trazer essa pessoa para você. Se é um projeto de Deus, se é um propósito de Deus, você pode pôr paz no seu coração. O tempo pode passar, mas vai acontecer. Como eu disse, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, está falado. É ponto, não é vírgula. Então nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entrar. Eu já entrei de cabeça nessa campanha, já entrei de cabeça. Primeiro quero que Deus me mude, eu preciso melhorar, E essa deve ser a sua oração também. Começa, Senhor, em mim, depois eu vou contagiar as pessoas. Eu vou contagiar com alegria, eu vou contagiar com amor, eu vou contagiar com a esperança, eu vou contagiar com palavras doces, palavras proféticas, palavras de bênção. As pessoas vão ter prazer em estar comigo, porque eu serei uma fonte de água viva. Da minha boca só vai sair palavras proféticas, palavras de bênção, palavras que alegram, palavras que renovam, palavras que curam, palavras que libertam. Esse é o desejo do meu coração. E esse deve ser o desejo do seu coração. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o Senhor está falando hoje aos nossos corações. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo operar. Se você não sabe o que falar, não fale. Não fale. Não fale. Se não sabe a atitude que tem que tomar, não tome. Não tome. Não vá no ímpeto que o mundo tem te colocado. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente, no seu coração. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus.
Vocês são pessoas de Deus. É que vocês não sabem muitas das vezes, assim como eu também não sei. A gente está tão pegado no dia a dia. As pessoas, muitas das vezes, irmãos, nós temos convidado muitos pastores para estar conosco. As pessoas olham a nossa igreja, olham tudo. E eu não consigo mensurar a nossa igreja. Porque nós estamos aqui, eu e a bispa. É um dia atrás do outro. Algo, a gente não para. Mas eu creio que a nossa igreja tem agradado a Deus. Porque quem dá o crescimento não é o homem, é Deus. E se vocês estão aqui, é porque Deus trouxe vocês aqui. Mas Deus trouxe vocês aqui com um único objetivo, para que vocês ouçam a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Seja homem de oração, seja mulher de oração. Busque ao Senhor de todo o seu coração, e você vai ver sinais e maravilhas. Quando você menos esperar, a notícia vai chegar. A bênção vai chegar. Você não vai precisar correr atrás da bênção, não. A bênção vai correr atrás de você, porque você passa a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é justamente isso que Deus quer. Então, Deus nos deu essa campanha, justamente para isso. Então, queridos, em nome de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, quando o apóstolo João escreve à igreja de Laodiceia, e ele deixou um texto maravilhoso, que ele diz que ele está à porta batendo. Jesus está à porta, e ele está batendo. E se você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Existem duas portas, a porta física e a porta espiritual, que é o seu coração. Se você deixar Jesus entrar no seu coração verdadeiramente, ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Talvez você pense que a sua felicidade está em determinadas situações, em coisas que você está pedindo ao Senhor. Mas a sua maior felicidade está em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele vai suprir todas as suas necessidades. Jesus é capaz de trazer alegria, paz, amor, harmonia, salvação. Você precisa de paz, nós precisamos de paz. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. E ele quer entrar no seu coração. E hoje o Senhor está falando ao teu coração. Jó, ele dizia assim: antigamente, eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas hoje, de contigo andar. É diferente você conhecer Jesus dos testemunhos das outras pessoas. Você conhecer Jesus de ouvir falar. Você precisa conhecer Jesus de contigo andar. Andar com Cristo é diferente. É diferente. Ele abre porta onde não tem porta. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele te coloca amor, esperança, alegria. E nós precisamos crer que Deus é por nós. Deus, ele tem o maior prazer em estar conosco. E Deus colocou essa campanha. Pensava eu que era só para colocar o nome das pessoas. Mas eu estou vendo que quem precisa sou eu. Eu preciso trocar o meu coração. E eu vou orar para isso, para que Deus mude o meu coração. Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Podemos melhorar? Você pode melhorar? Eu posso melhorar. Mas essa melhora só é possível com a presença do Espírito Santo. Então nós vamos orar agora, meus irmãos. Nós vamos clamar a Deus. E nós vamos orar por esses coração de pedra. O meu está aqui. Que Deus transforme esse coração de pedra que está aqui. Esse coração tem trazido muitas tristezas. Esse coração não tem me dado paz. Não tenho alegria. Olho para a minha família, observo. O tempo está passando, tudo acontecendo. E muitas das vezes depende de mim. E eu não tenho atitude,
estou endurecido, não sou feliz, não faço as pessoas felizes. Sou o dono da verdade. E Deus quer quebrar esse coração, quer tirar esse coração. E Ele coloca aqui a minha família, meus filhos, meu trabalho, meu ministério, meus amigos, meus parentes, parentela. Coloca aqui. E eu quero, em nome de Jesus, esse coração, olha como é profético, estou vendo agora. Esse coração não cabe aqui. Estou vendo agora. Mas esse coração, Deus vai transformar. E vai ficar assim. Vai ficar assim. O amor vai prevalecer. O amor vai vencer. Eu tenho certeza disso. O amor vai vencer. Não é em vão Deus nos dá essa campanha. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Continue orando, continue clamando. Se você está intercedendo por essa pessoa, porque essa pessoa é importante para você, e ela também é mais importante para Deus, porque também ela é de Deus. E Deus vai trabalhar nesse coração. Esse coração será mudado, será transformado. Esse coração precisa ser feliz. Esse coração precisa ter um encontro com Deus, para ter sua vida renovada, restaurada, alegre e feliz. Olha só que coisa linda. Aleluia. Pronto, fechou. Acabou o coração de pedra, sumiu. É dessa maneira. Põe aqui, meu irmão. Olha aí que coisa linda que Deus deu. Oh, glórias. Obrigado, irmão. E nós precisamos orar. Nós precisamos crer. Quem vai vencer? O de pedra ou de carne? Ó, esse aqui não cabe. Olha aí, bispa. Que coisa linda Deus deu. Olha aí. Olha aí, fechou. Não tem mais coração de pedra. Acabou. Não tem mais coração de pedra. Deus transformou o coração de pedra no coração de carne. Isso é profética de Deus. Vamos orar? Vamos orar? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu já vou orar, tomei posse. Esses corações aqui já não existem mais de pedra. Deus já quebrou, já colocou o coração de carne. Então vamos orar. Fecha seus olhos. Lembra da pessoa que você colocou aqui. Me ajuda em oração. Nós vamos interceder por essas pessoas, para Deus mudar a história deles. Assim como mudou a nossa, vai mudar a deles. Senhor Deus nosso Pai, obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua bendita palavra. Obrigado pelas suas promessas. As suas promessas são poderosas, as suas promessas são maravilhosas. As suas promessas vão se cumprir na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida de toda a minha família, meus parentes e parentela. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, os nomes que estão aqui, Senhor. Esses corações de pedra, assim como Saulo tinha um coração de pedra, o Senhor transformou num coração de carne. E o Senhor mudou a história daquele homem. E graças à mudança que o Senhor fez nele, através do Espírito Santo, hoje nós conhecemos a palavra, e a palavra é tremenda e maravilhosa. Então, Senhor, em nome de Jesus, que esses corações de pedra se rendam ao Senhor, se rendam ao Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, se hoje aqui tem alguém que se sente, talvez que tenha um coração de pedra em determinadas situações, arranca, Senhor, esse coração de pedra, coloca um coração de carne, para que eles possam viver. Eles precisam viver o melhor de Deus nessa terra, eles precisam ser felizes, eles precisam estar na Tua presença. O sangue de Jesus, ele pulsa, não num coração de pedra, ele pulsa num coração de carne. Que o sangue de Jesus possa estar pulsando nesses corações, mudando a história de famílias, mudando a história de lares, mudando a história, Senhor,
de casas, mudando história de casamentos, de relacionamento, mudando história de pessoas amadas, pessoas queridas que nós estamos orando. Portanto, papai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa, muda a história dessas pessoas, e nós continuaremos orando, clamando ao Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. Somente o Senhor pode mudar esses corações. Vem, Espírito Santo, ó Maranata, vem, Senhor, vem nesta noite. Pai, esta palavra entra no coração dos Teus filhos. São filhos amados, são filhos queridos, são pessoas, Senhor, que muitas das vezes sente, Senhor, alguma dureza no coração, mas coloca um bálsamo de Gileade no coração deles, amoleça esses corações de pedra, para que se torne um coração de carne, aonde o sangue de Jesus vai estar pulsando no coração de cada um deles. É o que nós oramos como igreja, é o que nós oramos como família. Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, somente o Senhor pode fazer. Então nós entregamos esses corações de pedra nas Tuas mãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amém, amém. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, irmãos, em nome de Jesus.